deixa eu botar para nossa pranchetinha para eu falar um pouquinho sobre as primeiras ideias do Carille no comando do Vasco. É claro que isso não é definitivo. A gente está falando de um Vasco que ainda está em montagem. É um Vasco que ainda está no mercado buscando jogadores. Hoje mesmo a gente fez uma live falando do Brian Rodrigues, falamos sobre Wanderson, falamos sobre Lloyd. Então, assim, o Vasco ainda busca pontas. O Carille já falou que quer um jogador de velocidade, de beirada. Então, assim, bem diferente do que foi utilizado no Vasco hoje. Então, o que a gente vai analisar aqui é essa primeira impressão do Vasco de hoje. O Vasco jogou numa estrutura muito parecida, ou praticamente igual, à utilizada pelo Felipe como treinador no fim da temporada passada. O Paiva foi mandado embora, o Felipe assumiu, e exatamente para tentar suprir essa ausência de pontas, que o Vasco ainda não conseguiu contratar no mercado, o Vasco, na verdade, abriu mão dos 2 pontas, passou a jogar com mais um volante e um meio ofensivo. Ou seja, ao invés de jogar com 2 volantes, passou a jogar com 2 volantes, perdão, com 3 volantes, aumentou um, passou a ter 2 construtores à frente dessa trinca de volantes, Coutinho e Alex Teixeira, e o Verratti mais à frente. É o que a gente costuma chamar de árvore de Natal. 4-3-2-1, ou seja, vai diminuindo. Se você virar a imagem aqui, é uma árvorezinha de Natal. Mas essa trinca de volantes ela não joga alinhada dessa maneira, principalmente com bola. Então você parte de uma ideia de um 4-3-2-1, só que na prática, por exemplo, sem bola a gente via, deixa eu só inverter aqui, o Alex Teixeira inicialmente compondo essa linha aqui de meio de campo e o Coutinho ficando junto do Verratti. Em alguns momentos era o Alex ficava um pouquinho mais à frente e o Coutinho vinha fechar pela esquerda. Então tinha um revezamento desses 2 meias de construção em relação a quem seria o quarto homem do meio de campo sem a bola para transformar essa estrutura de 4-3-2-1 num 4-4-2. Então, ora era o Coutinho que fechava pela esquerda para deixar o Alex junto do Verratti, ora era o Coutinho que ficava com o Verratti para o Teixeira fechar pela direita e o Coutinho ficar mais à frente. Então, esse era o balanço quando o Vasco perdia a bola. Essa era a transição defensiva do Vasco. Com a bola nos pés, como é que o Vasco se comportava? A gente vai puxar aqui a galera para frente. O Verratti quase sempre centralizado. O Verratti não é um jogador de construção. Né? O Verratti é um jogador de finalização de jogada. Até hoje, grande parte do debate que eu vi da galera no Twitter, por exemplo, foi exatamente sobre isso. Alguém me marcou no nosso grupo de membros também, perguntando sobre o Verratti, se o Verratti atrapalhava o time, enfim. O Verratti acaba não sendo a referência total do ataque. Porque a gente acostumou a ver um Vasco final de 2023 e 2024 muito dependente do cruzamento para o Verratti. E aí acho que às vezes as pessoas confundem em achar que isso é uma culpa do Verratti. E não é uma culpa do Verratti. Ele, na verdade, era uma solução para um time que não tinha outras alternativas. A partir do momento que você começa a criar outras alternativas, ele deixa de ser a única e é natural que ele não seja abastecido como ele era, né, nos momentos anteriores. Então o Vasco passava a ter o Coutinho vindo um pouquinho mais pela esquerda, o Alex um pouquinho mais pela direita, os laterais muito espetados. Por que os laterais muito espetados? Isso aqui, galera, é a análise dos primeiros 25 minutos, tá? Que eu falei aqui. É um momento onde o Vasco conseguiu impor a sua ideia de jogo e ter perna para isso. É onde faz 1-0 e aí é natural que o time canse um pouco mais, que o time tente se preservar um pouco mais, mude a intensidade, os jogadores sentem um pouco mais o desgaste, o próprio Madureira tenta ser mais agressivo, então onde você tem uma virada de chave ali, né? O Vasco faz 1-0 aos 21, parada técnica aos 25, até os 30 ali, é um jogo controlado pelo Vasco, depois disso o Madureira começa a crescer no jogo. E aí aqui você tinha pelo menos o Paulinho vindo um pouco mais pela esquerda, o Tietê vindo um pouco mais pela direita e uma linha de 3, e aqui é um detalhe interessante que eu até falei no Twitter. Normalmente, quando a gente vê uma linha de 3 na saída de jogo, na construção de jogo, o volante baixa entre os 2 zagueiros. E aí você tem um zagueiro pela esquerda e um zagueiro pela direita, e esse primeiro volante fazendo a organização por dentro. O que o Vasco fez no início do primeiro tempo, principalmente, foi quando o Vasco conseguiu jogar no campo ofensivo. O Jair não baixou entre os zagueiros. O Jair baixou pelo lado esquerdo.
Vale lembrar que hoje quem jogou pela esquerda foi o Lucas Oliveira, que fez uma grande partida. Já vou entrar para esmiuçar um pouquinho essas estreias. Mas o Lucas Oliveira não é canhoto. O Lucas Oliveira é destro. Então, não tinha aquele facilitador de um canhoto buscando um corredor pela esquerda. Então, para ter um destro, o Carille optou por manter o Jair por aqui. Então, o que acontecia em muitos momentos? Iniciava com uma saída de 3 e o Jair subia. E o Vasco conseguia construir uma superioridade numérica, formando não só um triângulo, mas formando um quarteto por aqui. Então, você via Piton, Paulinho, Coutinho e Jair construindo por aqui. E como o Carille abriu esses pontas, abriu espaço no campo, com esses pontas bem abertos, ele deu liberdade para o Tietê e para o próprio Alex se movimentarem saindo da direita e vindo um pouquinho mais por dentro. Porque nenhum deles estava jogando aberto como um ponta. Então, quando a bola vinha para o lado esquerdo, você tinha exatamente o Piton mais aberto, Coutinho e Paulinho aqui, aí você tinha um revezamento, Coutinho às vezes aqui, o Paulinho subindo um pouco mais, tanto que é onde o Paulinho entra para fazer o gol, né? Tendo o Jair como um base para essa construção de jogada. Então você tinha em alguns momentos o Jair tentando uma bola longa para o Alex fazendo uma diagonal, para o Paulinho tentando infiltrar dentro da área, teve uma bola para o Piton vir por aqui também. Então você tinha 5, 6 jogadores próximos da bola no setor pela esquerda, muito por conta dessa subida do Jair por ali. E foi onde o jogo do Vasco fluiu muito bem no primeiro tempo. Então você tinha uma estrutura que partia de um 4-3-2-1, se defendendo ia para um 4-4-2, alternando entre Coutinho e Alex Teixeira, quem formava esse espaço no campo, né? Quem baixava para a linha de 4 e quem ficava junto do Verratti. E aqui você tinha uma estrutura num 3-2, né, esses dois volantes segurando um pouquinho mais por dentro, 3-2-4-1, basicamente. Seriam os dois laterais, bem avançados, com Coutinho e Alex Teixeira por aqui, deixa eu só inverter, e Paulinho e Tietchan um pouco mais na base da jogada. Mas quando o Vasco construía pela esquerda, você ainda tinha o Jair subindo. Então você tinha um 3-2-4-1 nessa estrutura do Vasco se organizando, se posicionando para atacar. E aí o Jair subia, você criava uma superioridade, e o gol do Vasco nasce, tanto que eu falei aqui dos jogadores vindo um pouco mais por dentro, exatamente numa perda de posse de bola do Vasco, construindo pela esquerda, o Madureira tenta, depois que o Madureira rouba, tenta fazer uma inversão e o Tietchan está aqui, ó. O Tietchan antes já tinha aparecido, inclusive, aqui fazendo jogada pelo lado esquerdo. Então, o Carille fixou os dois laterais e deu uma mobilidade muito grande para esses 4 jogadores aqui. O Coutinho vinha pegar a bola na base da jogada, o Paulinho subia, tanto que a jogada estava aqui, ó, com Tietchan e Paulinho, não com Coutinho e Alex. Acho que o Alex estava por aqui, assim, mais ou menos no lance do gol, com o Verratti mais avançado. Então, os dois volantes, ou dois volantes que estariam na base da jogada, né, além do Jair que estava na linha de 3, os dois participando lá na frente, diretamente do gol, com assistência e gol. Né? Então, não era Coutinho e Alex Teixeira participando, eram Tietchan e Paulinho exatamente no Vasco subindo a marcação e dentro dessa roda que o Carille tentou fazer ali com esses 4 jogadores trocando de posição o tempo todo, e isso confundiu muitas vezes a defesa do Madureira. Mas isso cobra um preço. Isso, início de temporada, principalmente, desgasta. Até porque o jogador, nesse início, ele não tem muita noção do quanto que ele pode se dosar e do quanto que ele pode gastar daquele gás. Porque a cabeça do jogador ainda está lá no fim da temporada. A cabeça do jogador ainda está na temporada anterior do que ele era capaz de fazer. Né? Então ele não consegue muitas vezes dosar isso. Então essa foi a ideia de jogo do Vasco nos primeiros 25 minutos, 30 minutos. Depois disso o Vasco perde força, baixa a linha e depois não tem nenhuma alteração tática realmente do time.